Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, no vídeo, que eu tô começando agora, eu vou falar um pouco para vocês sobre o tecido, sobre o fio, o posicionamento do molde, porque daqui a pouco a gente vai posicionar o tecido aqui em cima da mesa e eu vou cortar o vestido pra gente poder costurar. Só que antes, para ficar mais clara essa parte, eu preciso explicar sobre o tecido para vocês. Eu já tô aqui em cima da mesa com um pedaço de tecido para exemplificar melhor para vocês tudo o que eu for falar. É uma viscose com trama de linho e aqui atrás da estampa, ela tá do avesso, ó, porque atrás da estampa eu consigo mostrar melhor aí a trama e o sentido do fio. Para começar, eu vou falar para vocês que o tecido plano, ele tem 3 possíveis sentidos de fio do tecido. Quando a gente fala em fio do tecido, igual vocês viram marcando lá no molde, é o que vai determinar o caimento da nossa peça. E existem 3 possíveis caimentos para essa peça, né? Então, aqui no meu tecido, eu vou exemplificar para vocês uma coisa. Vocês já repararam no tecido... Ó, minha mão tá toda azul por causa da caneta, tá? Não liguem, não. Vocês já repararam que todo o tecido vem com a ourela. Não é a auréola, não, tá? É ourela. Essa ourela é a determinação do sentido de fábrica, porque é como se aqui houvesse uma máquina que vai soltando esse fio no sentido do comprimento do tecido e aqui na lateral outra máquina que vai entrelaçando os sentidos no fio da trama. Então, se vocês observarem aqui dentro desses quadradinhos, ó, deixa eu ver se vai dar para ver mais de pertinho, dá para ver certinho aqui, ó, os fios formando quadradinhos, tá vendo? Porque esse tecido é feito de maneira plana, ele é feito numa máquina onde solta numa extremidade o fio do comprimento, e aí esse fio do comprimento ele vai por extensões assim quilométricas de tecido, e aí da auréola para dentro do tecido é o que vai determinar a largura do tecido, que geralmente é de 1,40, né? Varia bastante, mas vamos colocar aí no geral de 1,30, 1,40. Que são esses fios da trama que vão entrelaçando com o sentido do fio do comprimento, né, ou da ourela. Então, a gente tem aqui, paralelo à ourela, todo o fio do comprimento, né, daí a gente pega e arruma o tecido. Porque assim, o primeiro fio, ele é reto. Então, quando a gente vai posicionar um molde, por exemplo, aqui o molde, esse molde aqui, por exemplo, que o sentido do fio tá assim. Então, eu posso pegar essa linha de base aqui, ó, e por ela eu me guio no fio do comprimento, tá vendo? Então, o que eu faria aqui se eu fosse cortar? Eu ia medir a distância da orelha até o fio, aqui, por exemplo, deu 15 centímetros. Então, eu sei que tem que ter 15 centímetros em toda a extensão do meu molde. Aqui já não teria, ó. Então, eu seguro aqui e aqui eu vou ajeitando até ter 15 centímetros. É por isso que eu uso o esquadro nos meus moldes, para poder esquadrar igual o sentido de fabricação de um tecido, que é o comprimento, aí vem a linha de trama, forma um ângulo de 90 graus, assim como o esquadro, né? Então, quando eu corto fora do fio, a minha roupa pode entortar. Então, eu vou riscar aqui, claro que não tá retinho, né? Mas eu vou riscar aqui que eu tenho o sentido do comprimento. E aí, eu tenho esse quadrinho pequenininho para exemplificar, que daí, ó, no ângulo de 90 graus certinho, ó, eu apoio uma das retas aqui igual no meu molde. Então, aqui eu tenho ângulos de 90 graus, né? E agora você deve estar se perguntando, mas qual que é o terceiro fio? Qual que é o terceiro, não é um fio, né? Mas qual que é o terceiro sentido? É o sentido do viés, que é onde passa exatamente no ângulo do meio aqui, ó. Quando a gente faz esse cruzamento, o viés passa bem no sentido desse ângulo, exatamente aqui no meio desse ângulo de 90 graus. Então, tem 45 graus para cada lado. E a gente consegue encontrar esse viés quando a gente usa esse esquadro aqui, ó, que ele é de 90 graus também, ele também tem um ângulo de 90 graus, mas esse ângulo aqui é o de 45. Então, quando eu posiciono o meu esquadro exatamente numa das linhas e traço aqui por essa diagonal, eu encontro exatamente o viés. E agora eu quero explicar para vocês o porquê que é tão importante a gente cortar no fio do tecido, né? Então, eu peguei esse pedacinho de tecido aqui para exemplificar isso para vocês, ó. Aqui tá a ourela, deixa eu mostrar nessa câmera aqui. Aqui tá a ourela, né? Então, aqui tá o sentido da fabricação, né? Do comprimento e aqui da largura. Quando eu faço uma roupa, qualquer coisa no mundo tende a cair em pé. Na verdade, é a lei da gravidade. Se a gente solta alguma coisa, a tendência daquela coisa é cair.
A mesma coisa com o fio do tecido. Isso aqui é um conjunto de fios, né? Não é um fio, mas é um conjunto de fios. Se eu pego por um lado, ele tende a cair. Assim como se eu soltar, ele continua tendendo a cair, certo? Então, olha só. Se eu corto uma roupa no fio certinho do tecido, ele cai retinho. Agora, imagina que eu tivesse cortado fora do fio, por exemplo. Olha como é que já ficam as extremidades aqui, ó. Tá vendo? E outra possibilidade, se eu cortar contra o fio de comprimento e cortar na trama, ele também cai em pé. Ele cai com mais leveza, né? Porque é uma outra estrutura, mas ele continua caindo em pé. E agora, o viés, como eu mostrei pra vocês, vou riscar aqui o viés, ó, porque eu cortei bem certinho. Então, eu vou riscar aqui o meu viés. Vou posicionar aqui o meu esquadro numa das laterais e vou riscar. O meu viés é esse aqui. Se eu segurar esse tecido por essa ponta e erguer, olha o caimento que isso tem, tá vendo? Porque o tecido, ele continua querendo cair em pé. Então, eu tenho nessa extremidade aqui, um fio reto, e se eu solto ele quer cair. E aqui é a mesma coisa, eu tenho um fio reto e ele quer cair. E é por isso que o viés dá esse caimento, porque eu corto no ângulo, como eu vou falar, numa diagonal. Então, as duas extremidades que eram retas, elas tendem a cair. E assim fica o viés. Aí o que a gente faz? A gente coloca uma cinturinha aqui e a saia fica com esse caimento, tá? Não se preocupem muito com isso, com os porquês. Vocês vão observando isso com o tempo, com o manuseio do tecido, conforme vocês forem fazendo as próprias roupas, tudo isso vocês vão observar. Mas é muito importante, o que não dá para deixar, né, de levar em conta é a importância de cortar no fio. Vocês já viram perna de calça que fica entortando a costura? Que parece que a costura vai às vezes lá no meio da perna, no meio da frente da perna, no meio das costas? É porque tá cortado fora do fio. Às vezes o molde tava impecável, a calça é linda, o modelo é lindo, mas na hora de cortar, cortou fora do fio e aí entorta a perna da calça. E assim com todas as outras peças, tá? Então é muito, muito importante cortar no fio. Uma roupa de qualidade, ela tem que ter uma certa técnica, um certo cuidado. Um certo não, muito cuidado, desde a hora da tiragem das medidas, todas essas etapas que a gente tá fazendo aqui, é muito importante serem bem feitas, porque é só isso que garante um resultado final bem feito. Então, vocês devem se perguntar muito, onde que eu erro? Eu não sei exatamente qual o passo que vocês estão pulando aí para poder desperdiçar tanto tecido, né, como muitas me relataram, ou para ter tanta insegurança, mas o que eu quero dizer é que não é um ponto só que vocês têm que prestar atenção, são todos. E esse do fio do tecido é tão importante quanto todo o resto, porque sem ele você perde todo o seu trabalho da modelagem, tá bom? Então agora eu vou recolher essa minha bagunça, vou posicionar o tecido em cima da mesa, vou posicionar o molde já no fio do tecido, tá? Eu vou mostrar um molde só posicionando no fio, o resto vocês já sabem como é. E aí eu vou cortar pra gente poder partir pra sequência operacional e pra costura na próxima aula, tá bom? Bom, pessoal, agora que vocês entenderam um pouco mais sobre o fio do tecido, chegou a hora da gente cortar o molde, né, no nosso tecido principal. É uma etapa muito importante, como vocês viram, o posicionamento do molde em cima do tecido é que vai determinar se esse caimento vai ficar perfeito ou não. É uma das partes principais, né, que determina isso. Então, eu já tenho aqui em cima da mesa o meu tecido dobrado ao meio e também os moldes posicionados. Depois que eu fiz as alterações, né, na peça piloto da Lari, eu refiz as marcações, eu coloquei de novo o nome de cada parte, quantas vezes eu vou cortar e as marcações principais, como o fio, por exemplo, a parte do bolso. Olha só como é que eu fiz o bolso. Eu fiz 2 piquezinhos aqui, tá vendo meu dedo por baixo? Para eu poder marcar certinho no molde onde é que vai ficar a posição do bolso. E já dei uma pré-distribuída aqui para ver mais ou menos como é que ia ficar o encaixe, para vocês entenderem. Então, olha só. Só pra gente repetir, como é que eu vou fazer isso? Seguindo essa linha de fio aqui marcada no molde, esse fio que a gente marcou desde o início da nossa modelagem é o fio que respeita o eixo do corpo, tá? Então, assim, recapitulando um pouco, existem todos aqueles fios do tecido que eu mostrei pra vocês, que é no comprimento, na trama ou no viés, né? Só que esses são os fios do tecido. O fio do corpo é o fio do eixo do corpo, é o fio que a gente utiliza para ficar em pé. Então, igual eu falei lá, o fio ele tende a cair em pé, correto? Então, a gente tem que determinar um fio de caimento do tecido para que a gente possa encaixar isso no molde da peça que a gente vai vestir.
Nesse caso do blazer, vai respeitar o eixo do corpo e eu decidi lá no momento da construção do molde que eu vou fazer no fio do comprimento, que é o fio que tem mais caimento, né? Que tem mais peso e que vai dar um caimento mais legal aí pra peça que eu escolhi. Então, essas setas aqui representam o fio do meu tecido, onde eu quero cortar o meu tecido. Então, o que eu vou fazer? A partir da orelha, olha só, o tecido tá dobrado ao meio, tá? Depois, em cada parte, a gente vai fazer uma marcação para determinar qual que é o direito, qual que é o avesso, tá bom? Então, eu coloquei aqui o fio do meu tecido, como que eu quero que vai ser cortado, e aqui eu tenho a minha orelha. Então, agora eu vou medir a partir do fio do meu tecido até a minha orelha. Aqui, no caso, tem 23 centímetros, então eu sei que tem que ter 23 centímetros em toda a extensão desse molde que eu vou recortar. A mesma coisa no próximo, eu vou medir do fio do meu tecido até a orelha, são 44 centímetros, então eu vou medindo por toda a extensão que tem que ter 44 centímetros. Aqui nesse caso não vai precisar porque eu posicionei na dobra. E como eu sei que aqui tá retinho orelha com orelha, ó, bem em cima uma da outra, então eu sei que aqui também vai estar retinho o fio de dobra, tá? Nem sempre fica reto o fio de dobra. Se a orelha estiver reta, o fio de dobra também vai estar reto, tá? Então nesse caso eu não preciso conferir, mas se você não tiver aí posicionado orelha com orelha, se for algum retalho de tecido, alguma coisa, daí é necessário fazer a medição. A mesma coisa aqui, eu medi, foram 11 centímetros em toda a extensão. Esse aqui ficou tortinho, ó. Então, eu tenho que conferir aqui. 12 e 12, aqui tá certo? E esse aqui que eu mexi antes, eu vou medir de novo. Então, no início ficou com 40 e agora eu quero que ele tenha 40 no final também. Então, o que eu vou fazer? Vou endireitar ele, ó, não tava correto. Prontinho, agora ele tá com 40 em toda a extensão. Importante em relação ao corte é a gente otimizar o tecido, tá? Eu coloquei aqui numa disposição para que vocês possam ver, então eu deixei aqui um espaço, mas já que os meus moldes já estão com margem de costura, né? Porque eu tinha costurado no corpo da Lariana, então já tá com a margem aqui. Então eu poderia ter feito eles bem encostadinhos um no outro. Eu só achei que ia dificultar um pouco a visualização de vocês. Mas quando eu não faço para gravar assim, então eu faço tudo bem juntinho para otimizar ao máximo o tecido. E outra coisa que vocês podem observar aqui é que ficou faltando a parte da gola. Essa parte aqui ficou faltando aqui no molde porque não coube. E como eu vou cortar ela 4 vezes, então depois que eu cortar essas partes aqui, daí eu vou cortar essa parte separado, tá? Uma coisa interessante também aqui é que vocês podem observar que cada molde ficou para um lado. Uns ficaram em pé, outros ficaram deitados, né, de ponta cabeça. Não tem problema porque o meu tecido, ele não tem estampa, então eu posso otimizar da melhor forma também. Mas caso tivesse estampa, daí é importante ficar prestando atenção para todos os moldes estarem no mesmo sentido. Então vamos lá, agora eu já posso recortar essas partes aqui, separar elas para cortar a gola, para depois a gente cortar a entretela. Hoje vocês vão aprender também como que vai cortar a entretela e vai colar a entretela, tá? Eu vou recortar tudo isso aqui com muito cuidado e vou passar o vídeo bem rapidinho para que vocês possam olhar. Olha só, aqui no meu desenho da manga, quando eu marquei a manga no molde, onde tem um risquinho, era referente à frente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um piquezinho, ó. Aqui é a minha frente. Pra eu não perder lá depois, eu vou dobrar, vou fazer uma dobrinha aqui e vou fazer um piquezinho com a tesoura na margem de costura pra ficar com esse Vzinho aqui, com esse piquezinho, tá? Assim eu vou poder controlar depois o que é frente e o que é costas. E eu vou fazer a mesma coisa na outra parte da manga. Eu vou recortar ela e vou dar um piquezinho referente à parte da frente. Prontinho, pessoal, eu recortei. E agora vocês lembram que a peça tinha alguns piques para a gente poder juntar as partes, né? Principalmente as partes em curva. Eu vou repetir esses piques no molde. Eu posso tanto marcar com um giz, quanto fazer com a tesoura. Aqui, ó, era o lugar de um pique, então eu vou repeti-lo.
Eu vou fazer só um piquezinho por enquanto e depois eu corto da melhor forma, tá? Aqui tinha outro pique, eu vou repetir ele também. Aqui nas costas a mesma coisa, eu vou repetir esse pique e aqui também. Outra coisa que eu vou fazer, pessoal, é marcar o lado avesso da peça antes de costurar, tá? É importante que vocês marquem o lado avesso para não ficar marcado, né, na hora de vestir e também que marquem com alguma coisa que saia, ou a caneta mágica ou um giz de alfaiate, tá? Então, eu posso marcar um X no avesso, tá? Eu cortei o tecido do avesso, então eu vou marcar nas duas partes. A mesma coisa em todas as peças. Agora eu vou reservar essas peças para cortar a parte da frente do blazer. Então, eu vou reposicionar o meu tecido para poder cortar de novo, tá? Prontinho, pessoal, eu tenho aqui todas as partes cortadas no tecido de linho, né, no tecido principal, ainda não cortei o forro, porque antes de cortar o forro, eu vou colocar a entretela em todas essas partes. Só ficou faltando cortar o bolsinho, que eu ainda não cortei, e também ainda não marquei aqui na parte da frente o lugar do bolso, eu vou fazer isso depois da entretela colada, tá? Então agora é a hora da gente pegar a entretela termocolante. Eu tenho aqui uma entretela de malha, aqui a gente chama ela de Polizec. Ela não tem elasticidade para nenhum dos lados, tá? Ela é bem firminha e ela é muito boa de colar. Algumas entretelas de malha, elas têm elasticidade para um dos lados. Então, nesse caso, vocês têm que cuidar com o fio da entretela também para colar no fio correto, tá? Aqui eu não vou me preocupar tanto com o fio da entretela, porque ela é de malha, ela é bem levinha, então não vai influenciar no meu tecido, porque o tecido é mais pesado. E o fato dela não ter elasticidade para nenhum dos lados faz com que eu possa ter um melhor aproveitamento dela para colar aqui nas minhas partes, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou separar os meus moldes, vou colocar a minha entretela aqui em cima da mesa, com a cola virada pra cima, tá? Ó, ela até tem uma orelha aqui, não sei se dá pra ver bem certinho aí no vídeo, ela até tem uma orelha, mas como ela é muito levinha, eu não preciso, nesse caso, respeitar o fio. Se for uma entretela mais encorpada, ou que tem uma estrutura, eu preciso respeitar o fio, porque senão entorta a roupa da mesma forma, tá? Então, só pra demonstrar pra vocês aqui, eu vou pegar uma das partes pra demonstração. Eu vou pegar o lado avesso e vou colocar o avesso virado para a entretela, tá bom? Dessa forma, o outro lado também. E assim eu vou fazer com todas as outras partes. Eu vou alfinetar essa parte na entretela e vou recortar rente ao meu molde. Eu vou fazer como uma segunda peça mesmo, porque depois eu vou colar isso no ferro. Então aqui eu posso pegar o alfinete, ó, e fixar o meu tecido principal na minha entretela para que não saia do lugar. E eu posso cuidar para ter um melhor aproveitamento possível dessa entretela, tá? E agora eu posso ou riscar ao redor para depois recortar, ou já recortar com o meu molde em cima, fica de acordo com a prática que vocês tiverem, para depois a gente poder colar isso no ferro, tá? Deixa eu tirar essa parte aqui, eu vou fazer em uma parte só, para ficar mais fácil de vocês acompanharem, tá? Prontinho, olha só. A entretela tá aqui atrás, tá vendo? E agora eu vou passar com um ferro bem quente, eu vou tirar os meus alfinetes daqui e vou passar com o ferro quente em cima desse tecido. Como esse tecido tem linho na composição, né, como é considerado uma fibra natural, ele aguenta altas temperaturas. Então, quando for um tecido de linho, de algodão, né, ou alguma sarja, alguma coisa assim, ele aguenta altas temperaturas. Mas quando vocês estiverem usando um tecido sintético, como por exemplo o crepe, aí não é indicado. Daí vocês podem olhar a regulagem do próprio ferro ou colocar um tecido em cima para poder passar com a interferência de um outro tecido, tá? Porque senão o crepe mesmo ele pode estragar, porque ele é um tecido sintético, então ele pode até derreter se for o caso, se o ferro estiver muito quente. Então aqui, ó, com a minha entretela, com a parte colante para cima, dá para sentir no dedo aqui, ó, a parte colante, e eu vou colocar o meu tecido em cima e agora eu vou passar a ferro. É importante cuidar para não encostar no ferro essa entretela, porque senão vai grudar no ferro, tá? Caso vocês estejam usando um ferro comum.
O meu ferro tem a base de cerâmica, então ele não gruda, e se gruda é muito simples de tirar, mas dependendo do ferro que vocês tiverem aí, vocês precisam ter bastante cuidado, tá? Olha só, o outro lado vai ficar branquinho, tá vendo? E agora que já tá colado, eu posso passar também pelo outro lado para fixar essa entretela. É bem importante que fique bem coladinho, tá? E agora sim, ó, eu posso ver onde é que tava o pique que eu dei, eu não sei se vai dar pra ver aí, mas eu consigo encontrar o piquezinho que eu dei, os dois, e eu vou fazer esse piquezinho aqui com a minha tesoura pra eu poder encontrar as costuras depois, tá? É importante não dar esse pique muito grande, ele tem que ficar pra dentro da margem de costura pra depois quando eu costurar não desfiar, tá bom? Então aqui eu tenho os dois piquezinhos de margem de costura e todas as peças onde o tecido principal vai ficar, vão ficar assim entreteladas, tá? Inclusive as duas partes ali da gola tem que ficar entreteladas para que o blazer, né, fique bem firminho, tá? O forro não vai ter entretela, então vocês não precisam se preocupar com isso. Então, para acelerar aqui, eu não preciso mostrar as outras etapas, o que eu vou fazer agora é entretelar todas as partes e cortar o forro também para vocês verem, tá? Olha só, pessoal, eu vou cortar o forro agora para vocês verem. Eu quero explicar para vocês que eu já havia cortado o forro antes, já estava lá no momento da costura e eu precisei voltar, eu precisei desmanchar a peça que eu já tinha feito e voltar aqui para poder dar uma orientação para vocês em relação ao forro. Eu estava usando um forro de cetim sem elastano e o cetim ele desfia muito. Então, da forma que eu cortei esse forro, né, que foi exatamente no molde, da forma que ficou a modelagem, ele foi desfiando tanto que acabou ficando até um pouco curto na largura das costas, no momento de colocar as mangas. Então, eu tive que desmanchar, fui em busca de um outro cetim para poder demonstrar para vocês as orientações que eu percebi que serão necessárias para a gente poder fazer a aplicação desse forro. Então eu tô aqui em cima da mesa novamente com o meu novo cetim de forro, com todos os meus moldes posicionados aqui. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu vou cortar a margem de costura um pouquinho maior, tá? Eu vou costurar ela normal, vocês lembram que o molde no algodão cru já tá com a margem de costura, né? Então seria só cortar ao redor igual eu fiz no tecido principal, mas aqui eu vou deixar um pouquinho maior, porque se desfiar não vai acabar prejudicando tanto a minha peça final, já que as costuras vão ficar para dentro, né? Vão ficar embutidas. Então, eu preciso ter aí uma margem maior por conta desse desfio, tá? Outra coisa que vocês podem fazer é, assim que cortar, vocês passarem rapidinho na chama da vela. Existe uma técnica, assim, de queimar o cetim. Eu não encontrei nenhuma vela aqui em casa para poder demonstrar isso para vocês. Talvez em outro momento eu faça uma outra aula para demonstrar isso, ou lá na página do Costura que Cura no Instagram. Mas é uma coisa interessante, eu recomendo que vocês peguem os retalhos que sobrarem e treinem bastante para poder queimar a peça antes da costura, tá? Mas o que eu vou fazer aqui é uma costura simples mesmo, deixando uma margem um pouquinho maior, talvez meio centímetro ou 1 centímetro maior. E a outra coisa, a outra orientação que eu quero dar para vocês é em relação aqui a parte das costas. Do jeito que a gente calculou aqui, sem nenhuma margem de costura aqui no centro, seria somente colocar ela aqui na dobra, né? Só que o que que acontece? Se você tinha sem elastano, né? Como o linho é um pouco mais maleável, independente dele estar com entretela ou não, ele é um pouco mais maleável, né? Ao movimento e tudo mais, mesmo que ele não tenha elastano, ele tem essa característica. Já o cetim, ele é bem seco, né? Sem elastano, ele é bem seco e como ele desfia, pode acabar desfiando na costura, né? Na união ali das partes das costas, conforme a Lari ou a pessoa que for usar o blazer for se movimentar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou afastar o meu molde, o centro do meu molde, da dobra. Eu vou afastar. O tecido tá na dobra, né? Ó, tá duplo aqui, não sei se dá pra ver, porque eu vou cortar 2 vezes cada parte, e essa parte aqui eu corto uma vez, só que eu corto na dobra. Então, eu vou afastar ele para poder fazer uma prega no centro, para que eu possa ter um volume a mais ali para facilitar o movimento. Depois eu vou mostrar para vocês que eu vou dobrar isso, eu vou vincar
essa dobra igual uma prega. Já já eu vou mostrar esse passo pra vocês, mas o que importa é que vocês saibam que eu vou fazer esse afastamento. Então, eu vou afastar aqui 2 centímetros da minha borda. Eu vou posicionar o meu molde 2 centímetros afastado da borda de dobra aqui. Tá todo com 2 centímetros. Dessa forma, tá? Porque daí eu vou fazer uns piquezinhos ali e vocês vão ver aí na hora de fazer o acabamento como é que eu vou lidar com isso. Mas o que importa agora é a gente partir pro corte, que eu vou cortar com um pouquinho mais de margem de costura, né? Um pouquinho mais larga e também com aquela diferença ali na dobra do tecido, tá? Então, da próxima vez que eu voltar aqui, já vai estar tudo pronto pra gente montar esse blazer.